De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações. Da palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. A passagem que acabamos de ler se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem nascido na cidade de Listra, cujo pai era grego e a mãe judia. Timóteo foi companheiro do apóstolo Paulo na evangelização da Macedônia e da Acaia. Timóteo acompanhou o apóstolo na evangelização ou na pregação da palavra de Deus na cidade de Éfeso. Após a prisão do apóstolo Paulo, Timóteo fora deixado naquela cidade como pastor daquela igreja, com a finalidade de corrigir alguns problemas que haviam surgido ali. Ele tinha em torno de 30 anos quando assumiu o pastoreio em Éfeso. No fim da vida de Paulo, Timóteo o visitou em Roma, onde ele também foi preso e posteriormente libertado. E pelo que podemos perceber, pela segunda carta, Timóteo era um jovem tímido que necessitava de ser encorajado pelo apóstolo Paulo no exercício do seu ministério naquela cidade. Nesta segunda carta, Paulo está encarcerado na cidade de Roma e não esperava sobreviver ao inverno. Esta é talvez uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. Em um tom profundamente pessoal, Paulo procura encorajar o seu filho Timóteo a lutar contra os falsos ensinos que surgiram ali na cidade de Éfeso e também orientá-lo quanto à sua visita a Roma. Assim como na primeira carta a Timóteo, nesta também Paulo demonstra um profundo zelo e cuidado para com o puro evangelho, para com a sã doutrina. E aqui Paulo utiliza de imperativos para exortar o seu filho espiritual a respeito da sã doutrina. Vejam no verso de número 13 do primeiro capítulo, o apóstolo exorta o jovem Timóteo a se agarrar à sã doutrina. Versículo 13, ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O verbo manter, no grego, significa literalmente segurar com firmeza. Portanto, Paulo está ordenando a Timóteo a segurar a sã doutrina, ou se agarrar firmemente à sã doutrina. Neste mesmo capítulo, Paulo ordena àquele jovem a
ser corajoso, quando ele diz: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes é uma figura de linguagem que na verdade significa seja corajoso. No segundo capítulo, Paulo exorta Timóteo a ensinar a sã doutrina, em oposição àqueles falsos ensinos. No verso 2, ele diz: e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vejam que nos versos 17 e 18 do capítulo 2, Paulo cita dois dos falsos mestres que estavam ensinando ensinos contraditórios naquela cidade. Versos 17 e 18, Paulo diz: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Aqueles homens estavam pregando ou ensinando doutrinas contrárias ao ensino apostólico e estavam angariando algumas pessoas após si. É neste contexto que Paulo exorta Timóteo a ser fiel ao ensino que lhe fora passado e a transmitir este ensino a homens que fossem fiéis. No terceiro capítulo, Paulo afirma que os últimos dias seriam dias difíceis, no sentido doutrinário, moral e ético. E nesse contexto, e contrastando com aqueles que abandonaram ou abandonariam os preceitos divinos, Paulo exorta a Timóteo a permanecer na sã doutrina. Verso de número 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Por fim, no quarto capítulo, Paulo exorta solenemente aquele jovem pastor para que ele pregue a palavra. Versos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Portanto, esta carta expressa o desejo do apóstolo Paulo quanto às atitudes de seu filho espiritual, Timóteo, em relação à sã doutrina, em face de ensinos errôneos que estavam crescendo na cidade de Éfeso. Em outras palavras, Paulo está ordenando a Timóteo: se apegue à sã doutrina, ensine-a, permaneça nela, pregue-a sistematicamente. Vejam que no texto que lemos, os versos 1 ao 3 do capítulo 2, Paulo encarrega a Timóteo para formar a novos obreiros através da transmissão fidedigna do ensino apostólico. No final de sua vida, o apóstolo demonstra zelo e cuidado com a ininterrupção da pregação fiel do Evangelho para futuras gerações. Paulo não está aqui tratando de sucessão apostólica. Antes, Paulo está se assegurando da continuidade do ensino do Evangelho, como foi recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, na formação de novos líderes. Nos versos que lemos, especialmente o verso 2, gostaríamos de tratar
da importância da origem do ensino na formação de novos obreiros, da importância da transmissão fiel desse ensino e da importância da finalidade do ensino bíblico na questão da formação de novos obreiros. No final faremos algumas considerações teológicas e práticas. Quanto à importância da origem do ensino, Paulo inicia o capítulo de número 2 dizendo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É importante observar o tom afetuoso que Paulo utiliza a se dirigir àquele jovem. Tu, pois, filho meu. A construção no grego aponta ou dá primazia aqui à pessoa de Timóteo, enfatiza a pessoa de Timóteo e a afeição genuína do apóstolo para com o seu filho espiritual. E então Paulo exorta aquele jovem: fortifica-te na graça. Isso significa manter-se firme diante dos desafios do ministério naquele contexto em que Timóteo estava envolvido. Somente a graça de Deus, que nos concede aquilo que Ele mesmo nos ordena, pode fazer com que permaneçamos firmes diante de circunstâncias adversas. E então, na primeira parte do verso 2, Paulo trata da origem das doutrinas que Timóteo havia recebido e haveria de transmitir. Paulo diz: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Paulo está dizendo que as doutrinas que Timóteo havia recebido e haveria de transmitir foram-lhe transmitidas pelo próprio apóstolo Paulo. E se nós olharmos um pouquinho para trás, no livro de Gálatas, no capítulo 1, versos 11 e 12, Paulo afirma que o ensino que ele havia passado a Timóteo, ele o recebera do próprio Cristo. Ele diz nesses 2 versos: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O texto sagrado não deixa dúvidas que Timóteo estava inteirado do verdadeiro evangelho, havendo recebido das mãos do apóstolo Paulo, o qual por sua vez o recebera diretamente do Senhor Jesus Cristo. Paulo está tão consciente da compreensão do evangelho que recebera de Cristo, que ele mais adiante diz aqui no verso 8 do capítulo 2: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Vejam que Paulo se refere ao evangelho do Senhor como o meu evangelho. É este evangelho que o jovem pastor havia recebido entre várias testemunhas, como o apóstolo Paulo diz. Várias testemunhas se refere à imposição de mãos do presbitério, conforme nós vemos na primeira epístola a Timóteo. Portanto, ao encorajar Timóteo a sofrer pelo evangelho, diante dos desafios em Éfeso, o apóstolo faz questão de enfatizar de quem ele o havia aprendido. No 3º capítulo desta mesma carta, Paulo reafirma essa realidade, quando ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nós vemos aqui a importância, então, da origem do ensino da palavra de Deus, da sã doutrina. O segundo ponto, ou a segunda parte desse verso,
Paulo fala da transmissão fiel deste ensino. Veja comigo o versículo 2 do 2º capítulo. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Paulo dá uma ordem a Timóteo para que ele transmita fielmente aquilo que ele havia aprendido do próprio apóstolo. A expressão isso mesmo se refere à fidelidade na transmissão da doutrina. Paulo estava orientando o seu filho Timóteo, aquele jovem pastor, a ser fiel quanto ao conteúdo doutrinário a ser passado para novos obreiros. O próprio Paulo nos serve como exemplo dessa ordem, ou nesse sentido. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo afirma: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que eu vos entreguei foi exatamente aquilo que também recebi. No livro de Atos traz o registro das palavras de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, a mesma igreja que Timóteo estava pastoreando. Paulo diz o seguinte: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A palavra transmitir no grego significa literalmente confiar aos cuidados de outro. Essa transmissão fiel é de fundamental importância para a edificação e crescimento da igreja e para a formação de novos obreiros. A voz verbal média deste verbo transmitir indica que aquela ação seria benéfica ao próprio Timóteo e fazia parte do seu fortificar na graça, conforme está no verso 1. Ensinar a outros consolidaria no coração e na mente de Timóteo aquilo que ele havia aprendido. Timóteo deveria ser um mestre e atuar na formação de novos mestres. Ele precisava dessa experiência. E muito mais, a igreja precisa de novos mestres. No final da sua vida, Paulo então está passando a tocha ao jovem pastor, e este, por sua vez, deveria passá-la adiante, passá-la a outros. Vejam que, além da fidelidade na transmissão, o texto também fala do caráter daqueles que haveriam de receber o ensino de Timóteo. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. No grego, a palavra fiel tem a mesma origem da palavra fé. Mas Paulo não está aqui falando apenas que aqueles homens, aqueles novos obreiros deveriam ser crentes no Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui do elevado grau de fidelidade que deveria ser observado na vida daqueles novos mestres. Eles deveriam ser homens que também seriam sinceros e fiéis na preservação da sã doutrina ou da pregação original do Evangelho. Foi assim que o próprio Paulo foi designado por Deus. Na primeira carta a Timóteo, ele mesmo reconhece essa graça de Deus em sua vida, quando Deus o designou para o ministério. Ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério.
Na segunda carta, Paulo também menciona o caráter fiel de seu discípulo, Timóteo. Ele diz em 2 Timóteo 3,10, ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Portanto, o texto revela que Paulo estava desejoso que Timóteo assumisse o papel de mestre e transmitisse fielmente o verdadeiro ensino do Evangelho a homens que também fossem fidedignos, homens fiéis. E por fim, na terceira parte do verso 2, nós trataremos da finalidade ou da importância da finalidade do ensino da sã doutrina. Paulo afirma na segunda parte que aqueles mestres que seriam formados ou que receberiam o ensino da parte de Timóteo, estes mesmos também deveriam ser capazes ou idôneos para transmitir a outros. Vejam o texto: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vejam que a finalidade da transmissão do ensino bíblico é a de ser repassado adiante para que a igreja seja edificada, para que a igreja não seja levada por todo o vento de doutrina, como estava exatamente acontecendo ali na cidade de Éfeso. Era necessário que os novos obreiros não fossem somente fiéis, mas também capacitados para transmitir o que aprenderam. Nos versos 24 a 26 do mesmo capítulo, Paulo afirma o seguinte: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Paulo diz no verso 24, é necessário que o servo do Senhor seja apto para instruir. Na teologia do apóstolo Paulo, o ensino da palavra está diretamente ligado à edificação da igreja do Senhor. Quando Paulo escreveu àquela mesma igreja em Éfeso, em sua carta, ele diz assim: Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos e evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Deus concedeu estes ministérios à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, a finalidade da transmissão fiel do ensino da doutrina bíblica é a edificação da igreja como corpo de Cristo. Na carta em estudo, Paulo afirma a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A importância da finalidade do ensino, que é a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Timóteo está sendo orientado pelo apóstolo Paulo a transmitir aquele ensino que ele havia recebido a homens fiéis,
para que estes homens pudessem instruir a outros e assim a igreja do Senhor ser edificada. Passaremos agora a algumas considerações práticas e teológicas. Na teologia paulina, a igreja é às vezes descrita como um edifício. Para o apóstolo Paulo, a igreja não alcançou imediatamente seu objetivo final ou a sua perfeição. Pelo contrário, Deus está trabalhando continuamente na sua edificação. E todos nós somos chamados, convocados a participar ativamente dessa edificação e do crescimento do corpo de Cristo, através dos dons e ministérios que o próprio Deus nos concede. Na teologia do apóstolo Paulo, nós encontramos dois conceitos que se completam na questão da edificação da igreja. O primeiro deles diz respeito ao crescimento quantitativo da igreja, e o segundo ao crescimento qualitativo do seu corpo. Ou seja, Deus está agindo, trazendo para dentro da igreja aqueles que estão lá fora. E ao mesmo tempo, Deus está fortalecendo e aperfeiçoando aqueles que já fazem parte da sua igreja. E esta edificação se dá através daqueles que são chamados para o ministério e também da participação mútua de todos os que fazem parte da igreja, de todos os seus membros. E é nesse contexto que a formação de obreiros é de extrema importância, porque é aí que a igreja do Senhor Jesus Cristo atinge a sua expansão e a sua edificação, o seu aperfeiçoamento. Nós vivemos dias excepcionais, mas do ponto de vista da providência divina, tudo está ocorrendo exatamente conforme o plano redentivo e escatológico de Deus. Essa situação aparentemente caótica contribui de alguma forma para o crescimento e o processo de edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é neste contexto que o Senhor nos convida a todos a sermos zelosos na formação de novos obreiros, visando a edificação da igreja nos sentidos qualitativo e quantitativo. Deus nos tem concedido dons, talentos e recursos para, mesmo com o distanciamento social, atuarmos efetivamente na formação de mestres que serão instrumentos nas mãos de Deus para a pregação fiel do Evangelho e o crescimento da sua igreja. Isso tem ocorrido em diversas partes do mundo, utilizando os recursos tecnológicos atuais. Irmãos continuam compartilhando a mensagem cristã em diversos recantos do nosso planeta. Podemos estar certos de que, no final, o nome de Cristo será honrado e glorificado através da formação de novos obreiros e da nossa contribuição como membros do seu corpo. E eu concluo deixando para todos nós o que Paulo diz no verso de número 3 do capítulo 2. Ele diz a Timóteo e também para nós: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Lutar pela fiel transmissão da sã doutrina bíblica envolve estar disposto a sofrer e até mesmo ser rejeitado, como o próprio apóstolo Paulo o foi. Vimos que Timóteo tinha grandes desafios na cidade de Éfeso.
Nós também temos grandes desafios em nossos dias. Que Deus nos abençoe e nos conceda sermos fiéis na formação de novos obreiros e no testemunho do Evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo.